Você tem uma beleza exemplar naquele negócio. Mas aquele rapaz que trabalha com você... Uai, nós ia fazer um podcast no dia da mentira, mas nós tá em junho já. É porque você tá mentindo, 1º de abril, você é bonito. Não tá dando certo. Porque comentou só pra mim, foi só pra... Não dá pra você ver lá no canal. Como que começa? Falar nisso, se você tá vendo a gente, vai lá no canal. Tá gravando já, né? Tá gravando. Tá gravando. O que é isso? O rapaz tá falando que tá gravando aí. Eu queria falar que eu tô me sentindo o Jô. O Jô Soares. Olha a caneca, será que ele consegue dar um crop aqui? Como é que chama o negócio? Olha lá. Aí, ó. Pode sim, podcast. Podemos falar de tudo hoje? Mas hoje nós temos um tema específico. Devemos falar de tudo. Devemos falar de Ricardo, tudo. poder da leitura. O poder da leitura, o hábito da leitura. Você sabia que todas as pessoas bem-sucedidas no mundo leem? Elas têm o hábito da leitura. E tem até um documentário na Netflix que fala a vida do Bill Gates, o dia a dia do Bill Gates, e ele mostra como que a leitura encaixa na vida dele. Grandes personalidades dos negócios, do mundo da academia, né, da parte acadêmica, eles são leitores. Então a leitura, ela faz parte da cultura, no sentido assim que você pode abrir, expandir os seus conhecimentos de temas que às vezes você não é do seu conhecimento. Então, por exemplo, os livros que eu trouxe hoje não tem nada a ver com a minha linha de formação, que é Ciências Contábeis e de Finanças, que eu gosto muito. Mas tem um detalhe, todo livro que eu leio, eu consigo dar uma enxergada naqueles livros no aspecto de negócio. Então, por isso que a leitura é interessante. Eu lembro que no episódio passado, nós falamos de filme e de série. Inclusive, eu quero pedir abrir um parênteses aqui, que eu esqueci de falar do livro, desculpa, do filme 100 Metros. É um filme excelente e eu esqueci de falar. E eu também, eu assisti ele. Então, por indicação sua. É um filme excelente. Então fica aí, 100 Metros. Se você não viu o episódio anterior, veja, que vai estar aqui no canal nosso. Não sei se já fez o suporte do específico, mas é o seguinte, olha lá, e nós indicamos vários filmes e várias séries, e hoje nós vamos indicar alguns livros que eu e o Ivan já lemos. Nós não vamos fazer aqui agora resenha dos livros. Nós vamos bater um papo sobre... Eu vou escolher 5 livros, tá aqui anotado. Eu escolhi 5 também, porque na verdade são mais, mas... São mais. Eu até aprendi, Ricardo. E por que a gente escolheu esses livros? Por que nós escolhemos esse livro? Porque existe aquele ditado que fala assim, hoje, a forma que você... os amigos que você teve, a sua família, os livros que você leu, os filmes que você assistiu, as viagens que você fez. Então isso quer dizer, os livros que você leu, eles, na verdade, muitas vezes você é hoje por aquilo que você segue. Você leu um livro que te marcou, você aprendeu aquele livro. E tem algumas técnicas que eu posso passar aqui também, que eu uso para decorar livros, né? Eu decorar partes do livro ali que eu acho muito importantes. E eu acho que tem um título top demais para esse podcast de hoje, Como né? chama? 10 livros para mudar a sua vida. Hoje é dia de ser coach. Ser coach. Comenta aí o que vocês acharam desse título, né? Hashtag gostei, hashtag não gostei. Vai estar na capinha lá, eu e o Ricardo fazendo assim. 5, né? Vai tirar uma foto já? Já tirou foto, já tem um fotógrafo. A nossa equipe tá crescendo, né? A equipe é composta pelo Ivan, por mim pelo Ivan. E hoje nós queremos agradecer o nosso amigo que tá começando, Paulinho. Paulinho tá começando hoje com a gente. Abraço pro Paulinho. Paulinho é top pra edição de vídeo. Eu tô aprendendo que eu tenho que olhar pra aquela câmera lá e não Você tem que olhar pra aquela, né? E eu corto pra 18. Eu olho na 18 ali e fica nisso. É o pânico, né? Pode sim, podcast. Estamos começando o nosso episódio 5. Com caneca agora. Com estúdio aqui na The Filmes. A The Filmes. E vamos começar com você, Ricardo. Primeira coisa que eu queria saber de você, Ricardo, tem alguma coisa assim na sua vida? E depois você pode perguntar isso pra mim também. Mas o que os livros são importantes pra você? Porque tem gente que lê pra distrair. Tem gente que tá estressado, eu desestresso lendo. O Joel J, ele fala sobre isso. O cara de alta performance hoje é ele. E eu sigo muito o Joel, porque o Joel é uma referência. O Joel, ele fala, até se você não seguiu ainda no Instagram, no nosso canal tem um vídeo do Joel lá, muito interessante. Que ele fala que ele lendo um livro, tem uma frase do Albert Einstein, que o Albert Einstein fala que você é o ensaio, o que você pensa é o ensaio para sua ação. Então você acordou hoje, você pode aprender algo novo. E amanhã de novo. E amanhã muito você fala, olha, eu vou melhorar hoje, vou treinar um pouco mais. Ivan, o bom de fazer a leitura é a viagem que a gente faz em relação àquela história que está sendo contada. O meu primeiro livro, eu vou dar já um spoiler aqui, já vou falar, é O Príncipe de Maquiavel. É um livro, um clássico mesmo da literatura mundial. Ele fala sobre ciência política, né? Ação política.
E eu gostaria de ler um trecho para vocês que fala o seguinte, ó. E, pois, um príncipe sábio deve pensar no modo pelo qual seus cidadãos tenham, sempre e em qualquer tempo, necessidade do Estado e dele, e depois lhe serão fiéis. Então ele traz várias táticas aqui de ação política e de coordenação. É óbvio que naquela época ele falava de principados, ele falava dos exércitos, mas o que é a definição de um clássico? É que independentemente da época que você está lendo aquele livro, você consegue aplicar no contexto atual. Então por isso que esse livro ele é muito interessante. Ele é um difícil de... Ele é um livro político? Ele fala de ação política, de ciência política. Eu comprei ele porque me indicaram, eu tenho ele, mas não comecei ele ainda. Ele é excelente. Inclusive ele fala que, numa passagem assim, se ele esperar gratidão das pessoas, em resumo desse livro, se você esperar gratidão dos seus súditos, a probabilidade de você fracassar e ser derrotado é muito grande. Então ele conduz o livro de uma forma assim, olha só, o cara tocou... Deixa eu falar, sabia que telefone, uma dica do Pod 5 não podemos esquecer, é o seguinte, em celular modernos, depois do século XXI, tem uma opção que é chamada silenciar. Gosto do podcast, eu não toco aqui no celular, continue. Então você vem aqui, ó, agora eu posso silenciar o meu? Pode. Então eu vou silenciar. Então, em resumo, esse pensador fala que se você está pensando de uma forma geral em agradar demais, você vai ser derrotado. Porque é o seguinte, ele fala que a ciência política ela é feita com estratégia. Ela é feita com você combater o outro, você comandar e você montar linhas que você vai cercando para que, igual a frase que eu li agora, para que as pessoas dependam do Estado e que as pessoas dependem dele, do príncipe, né? E hoje, se você for ver... É isso aí. Coisa interessante Você pode ver que a linguagem dos políticos hoje é basicamente essa. Olha, eu que dou conta de resolver isso aqui. Se você não votar em mim, nessa questão aí, você não dá conta. Você pega os outros, é o pai não sei do que. O outro é pai não sei do que. O outro é o herói não sei do que. Não. São estratégias. Embora eu acredito que hoje as pessoas não têm esses políticos nossos, não têm essa perspicácia filosófica. É muito mais por uma ação assim da circunstância, né? Eles não montam uma estratégia, eles vão elaborando a sua estratégia de acordo com o seu oponente, de acordo com o que está acontecendo ali, mas de uma forma mais incipiente. Uhum. Eles não, eu não creio que as pessoas que nós temos no cenário político hoje pensam uma estratégia ampla e aplica num contexto político. Eu particularmente não acredito nisso. Então chama O Príncipe. A ideia não é fazer uma resenha dele, é um livro em tese um pouco difícil da leitura, tem hora que você tem que ler um trecho, depois você tem que ler de novo, e você tem que ler de novo, mas eu acho que se você quer ler um clássico, eu acho que nos cursos de Direito, você tem que ler ele como obrigatório ali no primeiro. De comunicação também, ciências políticas. De ciência política, então eu vejo que minha primeira dica, eu trazer um clássico, eu mitei, né? Trouxe um clássico. Não, trouxe um clássico e o Príncipe de Maquiavel é interessante porque muitas pessoas até eu tô aqui, sabe o que eu tô pensando? Só te cortando, depois eu complemento. No tempo do podcast, porque nesse aqui já foi 10 minutos. O Príncipe de Maquiavel até surgiu, que há a teoria de que surgiu com ele, né? Uma pessoa maquiavélica. É uma pessoa que é perspicaz, que é estrategista. Mas nesse sentido, de mal... De mal, não. Quando você fala pessoa maquiavélica, no sentido de mal, eu entendo que não se aplica. Não se aplica, mas quando você é estrategista... Estrategista aplica. Estrategista... Surgiu daí. E é interessante que o Nicolau Maquiavel, ele escreveu essa carta para o príncipe com interesse em um cargo político, que nunca veio. Nunca veio. Exatamente. Então, assim, é bastante interessante. Então, minha primeira dica... Vamos usar uma frase aqui do Maquiavel que eu guardo muito, né? Que ele fala: distribua o bem pouco a pouco e o mal de uma vez só. Muito bem. Vamos ao próximo livro? Meu, né? Eu quero indicar um livro para todo mundo, não sei se vocês já viram, mas é um livro que chama Sapiens, A Breve História da Humanidade. Cara, é um livro perturbador, no bom sentido, porque ao contrário do que... Quando eu comecei a ler ele, Você pensa que ele vai falar a história da humanidade ali, começando na Europa pra cá, da Ásia. Cara, ele vai bem no início da história mesmo. Ele vai ali no início da humanidade, perturbador pela fase que ele prova
história e arqueologia de que existiam outros tipos de ser humano, uma coisa que para muita gente às vezes fica perturbado com isso, porque pensa, não, nós só existimos um tipo de ser humano. Mas aí existe vários tipos de espécie de tubarão, várias espécies de leão, várias espécies de macaco, de peixe, mas o ser humano não, é só um tipo. E aí ele vem falando sobre isso. Não é um livro que vai, em alguns momentos ele confronta todas as religiões. Uma parte muito interessante é quando ele fala que a história e a ciência, quanto mais ela se avança, mais algumas religiões vão morrendo. Um fato bem interessante é que ele fala que Darwin desarmou Thor apenas com uma pipa e uma chave. Porque até aquele momento todo mundo acreditava que o trovão era a expressão de poder de Thor. E quando ele descobre que o raio é uma descarga elétrica, ele desarma completamente Thor. Concordo. Outra parte interessante no livro, que confronta muito a gente, eu vou fazer essa pergunta para você. Você acha que a bomba nuclear, ela colabora para o fim das guerras? Ou ela colabora para ter mais guerras? Olha só, a pergunta não estava no script, tá? Só para reforçar aqui o que eu estava... Antes de eu responder sua pergunta, que eu vou tentar responder, mas eu não tenho a resposta pronta, é que esse dia eu estava vendo um vídeo sobre ciência e nós temos mais diferença nos DNAs dos macacos, dos chimpanzés, dos gorilas, do que dos seres humanos. Ou seja, nós somos muito mais iguais em termos de DNA e de estrutura genética, lá, não sei explicar, do que esses animais. Então faz todo sentido. Ou seja, então essa questão social que nós temos, que às vezes a pessoa acha que é mais importante que a outra, os macacos são mais diferentes do que nós. Isso, é interessante isso, Ricardo, porque às vezes tem alguém ouvindo o nosso podcast, inclusive estamos em todas as plataformas de áudio. Estamos no YouTube. Se você está no YouTube, não esquece de deixar o seu joinha, porque quando você curte, às vezes você não sabe, mas o YouTube vai indicar para você os nossos conteúdos e vai entender que o nosso vídeo é relevante para você. Quando a gente postar vídeo novo, o YouTube vai lá, põe o sininho lá, se inscreve, ativa um sininho, compartilha esse vídeo com seus amigos, e é isso aí. Justamente. Então, e sobre a sua pergunta, eu não sei. Cara, mas eu acho que é o seguinte, nessas questões de ciência, eu acredito que tudo pode ser aproveitado para o bem da humanidade. Então, por exemplo, agora enviou uma sonda lá para Marte. E existe muita crítica em relação aos gastos, com gente aqui na Terra passando fome e tal. Mas eu acredito que o que se descobre nessas coisas científicas são muito aplicáveis. Às vezes a gente não sabe, mas é. Você pegar a Fórmula 1, por exemplo, a tecnologia que nós temos nos nossos carros hoje veio dali. Então, com o avanço da ciência, com o enriquecimento de urânio, dessas coisas químicas, ajuda a humanidade a evoluir. Só que aí tem a diferença que o ser humano é ser humano, né? E, por exemplo, a igreja, por que a igreja católica fala que é santa e pecadora, né? Porque ela é santa porque ela é igreja. E ela é pecadora porque é comandada por seres humanos, né? Justamente. Então, eu acho que essas questões científicas é da mesma forma. Eu acho que a descoberta, toda ela que seja, embora seja a bomba atômica, ela contribui sim para o avanço da ciência e para a resolução de casos da nossa humanidade. Agora, talvez o uso indevido dela aí prejudica, mas eu acho que o avanço do descobrimento dessas tecnologias mais ajuda do que atrapalha. No livro ele fala historicamente que ela ajudou, porque até a bomba nuclear existiam muitas guerras, principalmente ali naquela parte da Europa, na Segunda Guerra Mundial, onde depois que criou, falou, não vem não que joga uma bomba nuclear. Isso, e aí ele apresenta números e fatos que todos os países que antes atacavam descontroladamente, depois da bomba nuclear falou, opa, peraí, não é bem assim, o cara vem aqui e destrói o meu país inteiro com uma bomba. Então ele mostra com números que a bomba nuclear ela melhorou e acabou as guerras, diminuiu as guerras. Então o raciocínio não tá tão errado, né? Porque não tá tão errado. E ele vem falando são boas, foi usado por um momento de forma ruim, mas que contribuiu. Na ciência, ele vem falando, no livro ele fala sobre as ciências, tanto que a capa do livro começa ali com o... Até se pegar a matriz energética do país, é dependente dessas descobertas. E assim, ele vem falando as ciências hoje, o livro, ele, quando eu falo que ele é perturbador, ele confronta você um pouco, se você é muito ali religioso, ele te coloca para pensar. E o livro, por que nós estamos falando sobre o livro? O livro tem esse poder de te colocar para pensar, de questionar. E ele vai colocar assim, por exemplo, se você não acredita na ciência, pense que até 100 anos atrás morriam milhares de crianças no mundo por polielite, paralisia infantil, crianças eram... E através da ciência que desenvolveu uma vacina,
Nós estamos passando num momento de pandemia, onde a vacina hoje ainda é a única solução para a gente vencer essa pandemia. Muito bem. Então, assim, no livro, é um livro que eu indico demais para qualquer pessoa. Ele respeita a ciência, ele respeita todas as religiões. Ele fala, inclusive no livro, o Yuval Harari. Yuval Harari. Ele é israelense. Ele é um cara que esse livro dele é tão respeitado no mundo que ele está sendo convidado por grandes chefes, líderes de Estado, para aconselharem nos seus países. Essa questão aí de ciência e religião, eu tenho uma máxima muito grande comigo que eu considero assim de extrema relevância. É o seguinte, eu leio muito artigo científico, eu estudei, eu gosto de ler coisas que contrapõem religião. É o seguinte, em ciência você precisa de prova. Você tem que testar. Então, quando você faz um artigo científico, você envia para revisão de pares, né, ou seja, de pessoas qualificadas. E se você não concorda com um determinado método, você tem que fazer um artigo refutando aquele método que vai ser revisado por pares também. Isso é ciência. Isso se faz. Agora, religião, eu não preciso testar. Eu posso acreditar em Deus. Acho que as pessoas complicam demais uma coisa simples. Eu posso acreditar num ser celestial, num criador, em Deus, né? Na história de Jesus Cristo. Na história de Jesus Cristo, sem que isso afeta a minha parte científica. E é interessante que no livro ele fala que o ser humano precisa acreditar, ele precisa de um mito. Quando ele fala no mito, ele não está falando do Bolsonaro, tá? Ainda bem. Ainda bem. Brincadeiras à parte, Ricardo, mas ele fala sobre isso. Sobre o quanto a humanidade evoluiu, continua evoluindo, e ele fala das expectativas da humanidade. Então, assim, é um livro que eu super indico. Igual você falou, nós já levamos 20 minutos em dois livros. Não vai dar tempo. É o seguinte, meu outro livro que eu quero indicar é um clássico também da literatura, que é o Dom Casmurro. E eu fiz um stories no Instagram, Pode Sim Podcast. Se você não segue, siga a gente lá. Eu gostaria de ler só uma frase curtinha, Ivan, eu gosto de ler. E é o seguinte, mas o homem não é sempre o mesmo em todos os instantes. E é o seguinte, eu quero que você responda, agora eu vou dar minha opinião. Capitu traiu o Bentinho? A narrativa um pouco do livro é essa. Você fez essa pergunta no Instagram e você tem que responder. Eu particularmente, eu acredito que não. Eu acredito que ele cria uma sistemática, ele é um rapaz ciumento, ele não consegue discernir ali muito bem as situações que tá. Eu acho que Bentinho não traiu, é a minha opinião. Você pode divergir ou não. Eu acho que eu trouxe esse livro para te induzir a você fazer essa leitura, caso você não tenha lido. Se você leu, coloca aqui, traiu ou não? E por quê? Qual que é a sua? Então, assim, é uma provocação, é um clássico da literatura também, e que eu acho extremamente relevante se você ler esse livro. E é um livro também, assim, muito difícil de se ler, tem palavras... Você trouxe livro fácil de leitura? Trouxe. Mas é o seguinte, com livro eu sou igual música. Eu corro ouvindo funk, pop internacional, sertanejo, sabe? E assim por diante. Então o livro eu acho que é o seguinte, é o conjunto de livros que você lê, porque eu acho que quando você lê uma coisa só, acho que você fica muito... A Malu Perini, eu não sei quem segue os sócios, a Malu Perini falou uma coisa muito interessante sobre leitura, que ela, por exemplo, ela tem dislexia. Aí ela tem que ler. Ela tem que ler romance. Ela gosta de livros de romance, eróticos, livros eróticos. Que ela fala que é o que ela gosta, é o que prende ela. Então, às vezes, tem pessoas que criticam. Eu tenho uma história desse livro, eu posso te contar? Pode, deixa eu só terminar. Desculpa. Essa semana nós tava com. Foi hoje que nós falamos sobre aquela frase que fala assim: opinião não é fato. Opinião não é fato. Opinião não é fato. E às vezes tem pessoas que criticam muito o livro de autoajuda. Eu não gosto muito, mas eu comecei a ler um livro de autoajuda. E às vezes tem gente que não gosta de ler, mas uma forma de começar a ler é com livro de autoajuda. Em forma de livro, o que é autoajuda? A autoajuda, pessoal, é o seguinte: não está dizendo que aquele livro vai te ajudar a resolver seus problemas. O livro de autoajuda, ele é um livro que foi de ajuda e a pessoa relata o que funcionou para ela. Então você lendo aquele livro de autoajuda que foi para aquela pessoa, pode te ajudar também. Pode te ajudar também, não necessariamente. Eu tenho uma história para esse livro pra te contar, parece bizarro, né? Mas você sabe o que é taramela? Taramela, talvez seja... Eu posso chutar? Pode. Parece que é um pedaço de tábua, um pedaço de pau. Tem relação aí, só que é o seguinte... Quando tem uma porta que ela não tem fechadura, aquele pedacinho de madeira que você fecha, que todo mundo fala de tramela, o nome é taramela. E eu li nesse livro, e assim, por isso que é bom ler. Eu não conhecia essa palavra, esse sim, acho. Eu li esse livro, eu tava vindo... A primeira vez que eu li ele, eu já li ele 2 vezes. Eu tava vindo pra Porto Alegre na maratona. Tava lendo no avião e vi lá taramela. Eu falei, taramela, interessante esse nome. É isso aí. Então, assim, acho que quando você lê, você enriquece
o seu vocabulário e a forma que você vê o mundo também. Então eu achava que ela chamava Tramela, minha mãe chamava Tramela. É Taramela. Olha que nome chique. Nome elegante. Fala seu próximo livro. Próximo livro. Aceleramos agora. A Marca da Vitória. Marca da Vitória. Phil Knight. Phil Knight. É a história da Nike. Você trouxe algum livro com nome de autor fácil? Trouxe. Tá O meu último livro é um livro que muitas pessoas falam que é de autoajuda, de coach, mas é um livro que me ajudou demais e eu gosto bastante dele. Então, o livro da história da Nike é a Marca da Vitória. Marca da Vitória. Hoje as pessoas veem a Nike como um grande império, que é no mundo inteiro. Mas ali ele conta a história, cara, do início ao fim. É considerada uma biografia mais detalhada de todas que existe, porque tem muitas dessas grandes empresas aí. Inclusive da Amazon, né? Saiu o livro deles, da biografia. E aí o cara conta lá, o Knight, ele conta a história dele desde o início, um cara apaixonado em corrida. Eu vou dar um resumo rápido aqui, sem spoiler. Mas ele conta ali, ele é apaixonado em corrida e ele saiu pra correr num dia e ele teve um insight. Ele queria fazer uma viagem de volta ao mundo e ele falou, cara, você já assistiu Kill Bill? Kill Bill, aquele... Da roupa, a loira da roupa amarela. Assisti. E aquele tênisinho dela lá é um tênis japonês. E ele pensou, eu vou dar a volta pelo mundo, vou no Japão e vou fechar parceria com a empresa. E lá ele fecha parceria com essa empresa. Ele passa a ser o primeiro distribuidor americano desse tênis, que é um tênis de corrida. Se você pesquisar, você vai ver lá que é um tênis só de corrida mesmo. Era muito uns cravos altos, assim, de aço. E ele vai dar a volta pelo mundo lá. Chega nos Estados Unidos, ele não tem uma empresa no Japão, mas no Japão ele fala pra empresa lá de que ele tem uma empresa nos Estados Unidos que chama Blue Ribbon, que é uma empresa de calçados, e eles acreditam nele, na palavra dele, e vendem a primeira remessa para ele de um dinheiro que o pai dele emprestou para ele. E aí ele compra ali alguns pares de tênis, são poucos, leva, é interessante o início da história, ele vende ali na casa dele. O treinador de corrida dele, do colégio, ele chama ele para ser sócio dele, rapidamente ele abre a empresa, porque ele precisa apresentar para a empresa japonesa, então ali ele conta todos os podres da empresa, o que ele fez de errado. E é uma história que eu confesso para você, é uma biografia empresarial. Se você quer montar um negócio, quer ser empreendedor, eu te aconselho demais, qualquer um de vocês que está ouvindo, leia esse livro. Porque ele conta tudo que ele passou. Quem vê a Nike hoje não imagina que ela passou por vários momentos, inclusive uma grande crise. É uma marca reconhecidíssima, né? Todo mundo que vê aquele símbolo entende como a marca. E nos Estados Unidos, cara, ele, por sonegação de impostos, ele quase fechou. Ele quase quebrou. Ele precisou mudar para Washington, ir para Washington para conseguir convencer o governo. Eu percebi que você gosta muito desse livro. Ele é muito bom. Percebi que eu chorei no final desse livro. Porque ele mais se falou com paixão até agora. O primeiro... Você gostou muito do saco. Eu falei de 2, né? E aí no final do livro, ele conta a história dele, de todos, quem não sabe, por exemplo... O Tiger Woods lá do golfe, é um que passou por uma crise. Que por um tempo foi o esportista mais bem pago do mundo. A gente acha que era o Messi. E um dos motivos dele ser mais pago... Mexe com golfe lá. E um dos motivos dele ser mais bem pago era a Nike. Era a Nike. E quando ele teve aquela crise lá familiar, que ele fala sobre isso no livro, e que muita gente pediu pra ele abandonar ele. E ele foi a única empresa que não abandonou o Tiger Woods. Bacana. E ele nunca abandonou, era o tempo que ele tinha aquele contrato vitalício com todos os atletas que fossem da Nike. Ele explica por que fez isso, ele explica a amizade dele com todos os atletas que são representantes da Nike até hoje. E eu acho que é um livro de extrema importância para você saber lealdade, porque todos os amigos dele, inclusive um amigo dele que era paraplégico, ficou na empresa até se aposentar. Muito bem. Como um cara de muita confiança. Eu nunca li esse livro, mas eu percebi... A Marca da Vitória. Eu percebi que você gosta muito desse livro. Excelente livro. Com paixão. É um excelente livro. Afinal de contas, é a história de como montar uma empresa multinacional. Multinacional, exatamente. E falando em empresa multinacional, só um dado de negócio que eu gosto muito dessa temática. As empresas multinacionais cada vez está mais multinacional mesmo no seguinte sentido. As empresas que eram multinacionais, a receita era muito concentrada lá nos Estados Unidos. Agora não, cada vez está mais descentralizado, ou seja, cada vez as multinacionais são mais multinacionais mesmo. Você pega a Netflix, que eu estava acabando de ver uma estatística aqui agora, parece que se fosse em termos de assinante, ela seria o 7º país mais populoso do mundo, em termos de assinante. Então assim, vamos para outro livro, então não vai dar tempo. Próximo livro. O próximo livro é o seguinte, Ivan, eu gosto muito da questão do esporte. Eu acho que o esporte ajuda
as pessoas que querem ter sucesso. Inclusive, você pode... Eu já li o livro Drauzio Varela, ele conta a história dele nas maratonas. Então, assim, eu li o livro Correr, eu li vários livros que associam a atividade física com o sucesso executivo. Eu acho que corpo e mente andam junto. E esse livro aqui do Bernardinho, ele chama Transformando Suor em Ouro. Ele foi campeão olímpico. Eu acho que a história das Olimpíadas, né? Se você não conhece, né? Como é que fala lá? O Barão de Coubertin. O que é o Barão de Coubertin? Ele que é o pai das Olimpíadas modernas. Os valores que a Olimpíadas tem. Então eu acho que o esporte ajuda muito. E esse livro aqui foi muito interessante, porque ele fala justamente isso, que a família dele, embora fosse de classe média, tal, sempre via a atividade física como um complemento para a formação deles. Então, embora eles tivessem condições financeiras para bancar um bom estudo, sempre ele esteve ligado com o esporte. E esse livro eu gosto dele porque é o seguinte, sabe essa história de coach, seja lá, você vai vencer. Se o seu café acabar... Se o seu café acabar, seja o seu próprio café. Isso. Não nesse sentido tão pejorativo. Mas aqui ele traz uma história de coach que funciona. É o seguinte, você vai lá buscar a medalha que você treinou. Então você vai... Quem é campeão não se assusta. Entendeu? Porque ele treinou para aquilo. Então acho que esse livro, ele quebrou um pouco o paradigma que eu tenho sobre coach, né? Como que a forma de se lidar com gestão de pessoas, de motivação, de questão de... Ele fala muito bem o seguinte, ele tinha uma equipe que ganha um ouro olímpico. Qual que é a próxima meta, cara? Porque os caras chegaram no ápice. Uhum. E ele conseguiu manter aquele pessoal em alto nível, considerando esses aspectos de coach, de motivação. Então, assim, acho que esse livro deu uma quebrada nos meus preconceitos que eu tinha a respeito disso. Porque também é explicável, né, Ivan? Porque existem muitos coaches aí que não é coach nada. Então, eu vinha com essa coisa na cabeça. Quando eu li esse livro do Bernardinho, Transformando Suor em Ouro. Então, além que o esporte representa muito, eu acredito que a pessoa só consegue ter sucesso de fato se ela está bem fisicamente. Eu acho que as coisas não são associadas. Então, assim, eu acredito que o esporte ajuda na disciplina, o esporte ajuda você a levantar cedo, ou quem é nadador cair na água fria, pedalar no frio, correr, né? Então, o Usain Bolt fala que ele treinou de 20 anos para correr os 9 segundos. Então, quando você vai transformar o suor em ouro, isso você pode trazer para sua vida também. Ou seja, você pode transformar tudo aquilo que você deseja em uma conquista. Então, acho que a mensagem desse livro, para mim, ele me pegou muito. Inclusive, eu fiz uma live com ele, com meu irmão e tal. Então, leia esse livro e que você vai ter uma visão de gestão de pessoas, como o esporte pode ajudar o seu rendimento e como você pode conquistar as suas coisas pelo esporte, tendo uma atividade física regular. Cara, que top! Vou ler esse livro. Você falou uma coisa interessante e eu lembrei de como... Você decorou alguma parte nele que te marcou? Só a parte da atividade física. Isso. Porque, inclusive, ele estava marcado. Eu acho que a única parte que eu tenho marcado, que embora a família dele fosse de classe média, alta, poderia bancar cada estudo, mas a família dele considerava a atividade física como complemento à formação dele. Que bacana, cara. Excelente. Que top mesmo. E uma coisa interessante que eu falei no início do podcast hoje, que eu daria a minha dica de como eu faço para decorar livro. Uma forma que eu uso é isso que você viu aí, e eu vou lá no meu Instagram e eu posto alguma coisa no meu Stories. Tá ótimo. Ou eu comento com um amigo. Às vezes a gente tem o nosso grupo lá, mais de um set do crescimento, e eu vou lá, eu fraseio aquele livro, eu rabisco o livro, isso, eu rabisco o livro. Vou aprender a fazer isso. Eu risco, eu tiro foto da página, eu mando para meus amigos. Às vezes eu acho que um amigo aquilo ali é interessante, eu mando para ele. Eu acho bacana fazer isso, porque além de você estar ajudando outra pessoa, passando aquele livro para outra pessoa, você ainda decora aquela parte do livro. Vamos pro próximo livro? Vamos. Comece pelo porquê. Porque junto, separado, com acento ou sem acento? Comece pelo porquê. É a forma de você começar qualquer coisa que você for fazer. É um livro extremamente top. Eu até comprei depois, Descubra o Seu Porquê, e não gostei tanto, porque o Descubra o Seu Porquê é um manual do Comece pelo Porquê. É um manual para você fazer ali. Então, Comece pelo Porquê. Ele é um livro que ele conta a história ali, ele usa muita referência da Apple, que a Apple, desde o início ali, ela teve um porquê definido. Por que ser uma empresa? Por que fazer celular? Não simplesmente para vender, mas porque ela não criou uma empresa de celular. Ela criou uma sociedade.
Hoje a maçãzinha da Apple ela é uma sociedade. É muito difícil você ver alguém que tem um telefone, um celular ou um produto da Apple, ele não defender aquilo. Realmente. E lá no livro ele mostra um exemplo bem interessante, que ele fala, chegue hoje, se a Samsung chegar hoje num funcionário da Apple e oferecer 10 vezes mais do que ele recebe lá, ele não vai levá-lo. Porque eles têm prazer em trabalhar lá, porque eles são uma família. A Apple, ela cria esse ambiente familiar. É um propósito, né? É um propósito. Você começa a sua jornada já sabendo aquele propósito que te espera lá na frente. Isso. E aí ele fala assim, o problema das grandes empresas hoje no mundo é começar com o porquê errado. Ele fala ali sobre o ciclo de ouro, que é você começar pelo porquê, como e o quê. Define uma meta errada. O que você vai fazer, como você vai fazer e por que você vai fazer isso. Mas só que muita gente faz isso. E ele fala que é ao contrário. Você tem que começar. Por que eu quero fazer isso? Comece pelo porquê. Comece pelo porquê. Por exemplo, nós montamos um podcast, eu e você. Nós conversamos vários dias sobre isso, sobre esse projeto, mas nós começamos falando, mas por que nós vamos montar isso? E nós pensamos que nós queríamos um ambiente para debate de todos os assuntos, um ambiente saudável. Inclusive, nós temos um episódio que nós falamos sobre... Eu respeito demais o Pânico, é um baita de um programa, mas perdeu ali a essência do debate. Perdeu. E o caso do Tomé, mais o caso do Tomé lá, mais o Marinho, tem acontecido de novo com outras pessoas que vão lá. E eu acho que você criar o nosso podcast começou com o porquê. É um ambiente saudável para você debater. E se você quer montar qualquer coisa, eu quero montar uma cafeteria. Comece. Por que você quer montar uma cafeteria? Você gosta de fazer café? Você quer mudar a vida e a experiência das pessoas que tomam café? Por exemplo, existem pessoas que querem ter uma experiência ao ir numa cafeteria. E você quer proporcionar isso para eles? Na verdade, os negócios que dão sucesso hoje, eu trabalho muito isso, acho que eu até citei no episódio, é aquele que vende experiência, né? Então eu trabalho muito com custo. O que é um excelente custo? É a pizza da Sadia da Perdigão, que você produz em alta escala e tal. Mas o que você faz com sua família? Você pega, sai da sua casa e vai numa pizzaria, com aquela pizza assada a lenha. Ou seja, o que atrai as pessoas hoje não é o produto, é o que aquilo pode trazer de experiência para aquela pessoa. O produto, ele é um segundo desejo da pessoa, mas o primeiro é a experiência. Entendeu? Estão falando aqui da marca Apple, mas se aplica às outras. Então, assim, comece pelo porquê. Então, qual que era o nosso objetivo aqui do nosso podcast? Ampliar o debate de forma saudável de todos os assuntos, porque a gente entende que hoje a nossa sociedade está, por fatores políticos e tal, polarizado e que não contribui para o debate. E assim, quem está escutando esse podcast, eu queria dar um conselho. Nós estamos chegando em 2022, que eu acho que vai ser uma das piores eleições que nós já tivemos, não em questão de candidatos. Nós respeitamos qualquer pessoa que queira ser candidato. Um termo de polarização, qualquer pessoa que queira ser candidato, mas a questão da polarização, na eleição de 2018, nós não tínhamos tantas pessoas no Instagram, nós ainda não tínhamos o TikTok, talvez tinha, mas era muito pouca gente que usava. E a partir de 2022, nós vamos ter muitas redes sociais com o poder, as pessoas com o poder de falar o que querem. Nós temos visto aí pessoas na internet atacando pessoas que não têm noção do que é a liberdade de expressão, o que ele pode fazer com a liberdade de expressão. Nós conversamos sobre isso hoje, e pessoas com faca, com arma, ameaçando que vai matar o presidente. Isso é um absurdo, isso é um crime. Você está fazendo apologia ao crime. Você pode não concordar com o presidente em absolutamente nada do que ele faz, mas existem outras formas de você combater isso sem ser violento. E a minha dica que eu dou nesse sentido é o seguinte: não discuta pessoas em política, discuta projeto. Discuta projeto. Qual que é o projeto que essa pessoa apresenta que é melhor do que o outro? Porque essa pessoa é assim, não, você está personificando as ações do país, da sua cidade, do seu estado, para uma pessoa. Discuta projeto. Acho que se você parar de discutir pessoas e discutir projeto, acho que o avanço é muito grande. E minha próxima, posso? Pode. Só para concluir começo pelo porquê, até no caso da política. Muitas pessoas entram na política, e se você quer entrar na política, esse livro é um livro importantíssimo para você, porque você vai, por que eu quero entrar na política? Porque eu acredito que eu posso mudar a experiência das pessoas que conversam com o político, porque eu acredito que eu posso mudar o ambiente onde eu vivo. Acredite nisso, formule essas respostas e você vai fazer diferença aonde você começar. A política, na verdade, a política é a arte de fazer o possível e o impossível para a melhoria das pessoas.
o caminho não é fora dela. O caminho é pela política. As resoluções de todos os países que se deram bem foi por política pública de educação, de saúde, política pública econômica. Então, assim, eu acho que quando você for discutir política, pense em projeto, que eu acho que vai ser uma coisa boa. Porque a arte de resolver os problemas do nosso país, da sociedade, passa pela política. Não é você excluir a política, é o inverso. Então, são pessoas que têm que estar ali de forma hábil a ter esse diálogo entre eles para resolver o seu problema. Se a pessoa não está fazendo isso, discuta alguém que tem um projeto igual isso. É simples. Nós até conversamos um fato que aconteceu no Brasil, foi lá no Ceará. Porque quando nós elegemos um político, nós estamos elegendo uma pessoa que é capaz de resolver os nossos problemas através do diálogo. E ali estava tendo o protesto da polícia militar, e ali um senador vai lá, pega uma retroescavadeira, que não convém falar o nome deles, mas pega uma retroescavadeira e coloca por cima, sem mérito de quem está certo, se é ele ou os policiais. Mas eu acho que o político, ele foi eleito para resolver no diálogo. No diálogo, exatamente. Ele é o cara mais capacitado de me representar muito através do diálogo diante do mundo inteiro. Ivan, minha próxima indicação, vou falar... minha próxima indicação de livro são 2 livros. Que legal. É um paradoxo ou não? Eu acho que isso aí é trapaceio. É trapaceio, Você tá me trapaceando aí. Você sabe por que o jornal... Vai ter que colocar lá 11 livros para mudar a sua vida. 11 livros. Mas eu quis trazer no conjunto para dar a ideia por que eu trouxe eles. Você sabe por que o Jornal Nacional chama Jornal Nacional? Será que é porque ele é um jornal nacional? Mas ele é internacional, ué? Mas ele é um jornal que fala... Por quê? O Jornal Nacional, não sei pra quem não sabe, além de ser o jornal... Os caras falam do Jornal Nacional, mas é o seguinte, galera, é o jornal com maior influência ainda no país, com maior audiência... Maior alcance ainda, desde quando... Não sei quando, mas ele é o jornal mais importante ainda. E o que acontece? O Jornal Nacional, ele chama o Jornal Nacional porque ele foi o primeiro a ser transmitido nacionalmente aqui no Brasil. Através de quê? Satélite, porque a Terra é redonda, né? Aí você tem satélite, você tem uns terraplanistas aí que falam... Então, até esse dia o Bonner fez uma piada nele, ele olhou assim e falou assim: você sabe o que é terraplanista? São aquelas pessoas que acreditam que a Terra é plana. E tipo assim, com sarcasmo. Porque tipo, não faz sentido que o próprio jornal dele começou a ser transmitido nacionalmente graças ao satélite que fica na órbita da Terra. É uma coisa tão simples. Cara, não dá pra entender a teoria. Não dá. Eu tenho hora que eu tenho preguiça, enfim, mas eu vou começar a estudar a terraplanista pra mim saber qual a teoria desses caras. Eu quero trazer no aspecto de negócio. Então, na comemoração dos 40 anos do Jornal Nacional, o William Bonner escreveu esse livro. Ainda tinha a Fátima lá, ele era casado ainda. O Jornal Nacional, Modo de Fazer. Esse livro é todo bonito, assim, coach. Ele traz as fotos, ele traz quando o Papa João Paulo II morreu, como que foi aquela operação. Então, quando você vê, ele traz o modo de fazer, ele traz ali o computador dele, ele traz como que são feitas as reportagens, por que uma reportagem... É uma biografia por ele. Como o jornal é feito na visão do editor-chefe do jornal. Então, assim, em termos de negócio, eu acho que é muito interessante você entender processo. Como eu trabalho com controladoria, ali tem uma parte que fala sobre controle interno, que é processos. Como uma coisa funciona na empresa? Através de processos. Como você verifica erros e evita fraude? Através de processo, controle interno e verificação de erro e avaliação. Então, quando você vê como o Jornal Nacional é feito, você vê os 2 apresentadores ali, parece muito pouco. Mas, assim, foi uma história que ele traz de como ele é feito mesmo. E o outro livro que... É interessante você falar sobre isso, porque tem pessoas que hoje, por conta de política, eu falo de esquerda, direita, centro, não gostam, às vezes, do Jornal Nacional, porque existe um grande erro de você achar que o jornalista ele é imparcial. Sempre você tem a sua ideologia... Mas eu achei importante você falar sobre isso, no aspecto de negócio. No aspecto de negócio. Como você montar, você pode ser contra o tanto que você quiser, mas é o maior jornal do nosso país. De procedimento, ele mostra aqui como foi feita as maiores coberturas do mundo e tal. E é o seguinte... Eu acho a logística deles, porque, por exemplo, nós temos aqui em Rio Verde a TV Anhanguera, no Goiás, e se acontecer um fato aqui, 6 horas da tarde... Eles mostram como que é isso, como que é a decisão, se uma notícia é importante, e o que acontece quando a notícia chega... 1 minuto antes. Cara, e você vê o que é isso? O cara e é o seguinte, eles sabem o tempo líquido certinho do programa. Eles sabem os segundos que cada reportagem vai ao ar. Então, para complementar esse livro, que eu quero fazer essa história, em 2010... Esse foi que ano? 2009. Ele fez 40 anos. No ano seguinte, foi eleições no Brasil. E eles tinham feito aquela caravana, que foi com o Pedro Bial. Ele saiu de ônibus perguntando o que o pessoal queria. E esse aqui
foi o Diário de Bordo JN no ar, cruzando o país numa cobertura histórica. O Ernesto Paglia, lembra que ele pegou o jatinho da Globo e começou a viajar o país inteiro, para saber o que as pessoas queriam dos políticos. Então ele traz o dia a dia e as dificuldades, né? Porque assim, ele chegava na cidade, tinha política ali querendo tirar foto com eles e não podia. Então assim, esses dois livros, Jornal Nacional, Modo de Fazer e Ernesto Paglia, como é o dia a dia de você fazer uma cobertura com um jato executivo, querendo saber o que as pessoas do país esperam do presidente, no caso ele ser uma presidenta, né? Na época, eu acho que assim, a logística, o negócio, os procedimentos, as dificuldades de conexão da época e como que isso chegava no Jornal Nacional, às vezes apressado, é quase que um livro de... Em alguns momentos, eu me sentia num filme de... numa adrenalina, sabe? Cara, o jornal tá começando, eles estão aqui tentando enviar o arquivo, tá editando ainda, e é importante porque tinha que ter a cobertura. Então, assim, o livro que eu indico em quarto lugar é os dois livros. Eu tive um aspecto, visão de negócio deles. Então, pode ser. Muito bacana. Livro Essencialismo. O livro Essencialismo é um livro que quando você vê a capa dele, você fala, cara, esse livro ele é simples demais. E ele é um livro extremamente importante para a vida de qualquer pessoa. Todos os livros que eu tô falando aqui é extremamente importante, né? Uhum. Mas existem pessoas que... Eu tô falando aqui, o primeiro livro, para quem quer entender um pouco da humanidade. O segundo livro é ali para quem quer entender mais sobre negócios, sobre como montar uma grande empresa. Depois, como você ter a decisão de montar. E esse livro, O Essencialismo, ele começa falando para você o que é essencial na sua vida. E às vezes você troca o que é essencial pelo que não é. Né? Hoje eu estava vendo um podcast com o Thiago Nigro, que é o Primo Rico, a gente chama ele o Primo Rico, né? Primo Rico. E ele falando que não é primo meu. E o cara perguntou para ele assim, o que é dinheiro? E ele fala, cara, dinheiro é tempo. É tempo. Dinheiro é você receber para economizar tempo da pessoa. Dinheiro é liberdade. Você, às vezes, você tem uma dificuldade no seu computador e você tá perdendo muito tempo com aquilo. Eu chego e te dou um programa que resolve aquilo em minutos. Exatamente. Aí você vai me pagar por aquilo porque você vai ter mais tempo. Uhum. Às vezes eu quero ter... Cara, eu queria viajar com a minha família, mas eu não tenho tempo. Dinheiro é tempo. E esse livro, ele fala sobre isso, essencialismo. Ele fala o poder do não. Ele fala, quando você aprender o poder do não, as pessoas te procurarem para falar qualquer coisa, e às vezes você tem dificuldade para falar, não, eu não quero, eu não isso não é essencial para mim. Começa a colocar as coisas essenciais da sua vida. Ele fala sobre tudo, negócios, vida pessoal, e não é uma biografia, mas ele vai dando, não é um livro de autoajuda também, mas ele vai falando a importância de você selecionar o que é essencial na sua vida. E é tanto que a capa é ali um rabisco que mostrando que você roda e perde muito tempo fazendo coisas que não são essenciais para a sua felicidade. Bacana. Agora, bem resumido, obviamente. Na verdade é porque o livro ele é essencialismo. O essencialismo ele é sobre isso. Se você já leu o livro, comenta aqui se você leu. Se você se interessou por algum desses livros, comenta também. Se você ler depois, volta aqui. E se você quer indicar algum livro pra gente fazer. Se você quiser que a gente faça alguma resenha de um específico, a gente comentar entre nós dois, aprofundo qualquer um livro, nós aceitamos. O último livro que eu quero dar para vocês aqui, como dica, e eu trouxe, Ivan, esse debate, acho que numa live que a gente fez ao vivo, ali no nosso canal, e é o seguinte: existe um livro chamado O Capital, de Karl Marx. E ele é muito debatido, que não se pode ler, porque na verdade é o seguinte, ele faz uma crítica ao capitalismo, ele faz uma crítica às relações de trabalho, do poder econômico que uma parte tem em relação da outra, ele faz uma crítica. Ele traz uma narrativa de crítica ali principalmente do Adam Smith, né, que ele contrapõe as ideias. Eu não vejo problema você ler um livro liberal, que eu já li, e você lê o Manifesto Comunista, e você lê o Capital de Karl Marx, você vai ter uma visão do todo. Porque acho que quando você lê só uma parte... E é até melhor, porque você vai saber o que você está lutando contra. Então, esse livro, por ele ser muito debatido, eu falei, eu vou ler. Ele é um livro de 800 páginas, tem 2 volumes. Mas é o seguinte, a dica que eu quero trazer desse livro aqui é o que não fazer numa leitura. Uma vez eu postei os clássicos que eu tinha lido, que era o Karl Marx, que era o Capital. Eu tinha lido o Dom Casmurro e tinha lido o Príncipe Maquiavel. E eu postei essa foto. E uma pessoa falou assim, nossa, você lê Karl Marx? Eu falei, eu leio. Ela falou assim, eu não concordo com o que ele fala. Bacana, interessante. Por quê? Qual parte você não concorda? Ela falou assim, eu não li o livro.
Eu falei, mas como que você não leu o livro e não concorda? Ah, porque eu não concordo com o que ele fala. Não, mas ele não pode. Eu também não concordo. Não tô falando que eu concordo com o livro. Tô falando assim, tudo que você lê e que seja um contraponto ao que você tem de viés confirmatório, porque você gosta de ler aquilo que você acredita que é certo. Então não tenha viés confirmatório nas leituras. Se você tem um aspecto liberal, leia um livro que contrapõe esse aspecto. Se você não tem, se você tem um aspecto mais socialista, leia um livro liberal. A partir da amplitude dessas leituras, que eu acho que você vai ter um conhecimento maior. Então, o Capital, que ele é uma crítica, ele ciência política, né? Ciência econômica, melhor dizendo. A dica que eu quero é o seguinte: leia tudo. Inclusive, se a pessoa critica o livro, tenha a sua própria opinião sobre aquele livro. Ah, porque a pessoa fala que isso aqui é comunista, socialista. Para com isso. Leia o livro, veja se faz sentido, pega o outro autor, vê o que ele está criticando. O livro A Arte da Guerra o livro A Arte da Guerra fala sobre isso, sobre você conhecer o seu adversário. E às vezes muitas pessoas, como você falou, a pessoa, num outro episódio, que a menina criticou o livro. Sim. E você falou assim, mas o que você não concorda com ele? Não, eu não li. Eu acho que isso é legal, porque, por exemplo, tem muita coisa que eu não concordo também. Tô falando que eu leio o livro e que eu concordo com tudo que ele fala ali. Tem alguns aspectos dos livros que eu li aqui, Transformando Suor em Ouro, tem coisas que eu não concordo. Mas assim, eu acho que é a riqueza de detalhes que você tem quando você tá lendo que vai fazer a diferença no seu conhecimento. Eu acho muito importante isso. Essa questão de você contrapor o que você acredita. Hoje nós Por que pessoas hoje, o Ivan, gostam muito do WhatsApp? Porque ele recebe muitas mensagens que tem um viés confirmatório. Então, sei lá, você acha que o homem nunca foi na Lua, por exemplo. Se você chegou uma notícia ali, mesmo que mentirosa, falando que a pessoa nunca foi na Lua, você acredita que aquilo é um viés confirmatório. Então, assim, tenta ler coisas que não confirmam o seu viés confirmatório. Eu vou só dar um exemplo aqui. Ontem eu estava conversando com você, a gente estava vendo Roda Viva. Eu não concordo muito com os posicionamentos do Randolph. Acho ele inteligentíssimo. Acho ele muito inteligente. Mas ele peca em alguns pontos. Quando ele defende o que é indefensável e critica, às vezes, sem necessidade de criticar. Mas eu escuto o cara. Porque o cara é inteligente. Eu tava vendo ele e acho que foi uma segunda anterior, ou 2 segundas anterior, foi o Bezerra lá, que é o líder do governo no Senado. Então é o seguinte, eu ouvi os dois lados, eu ouvi quem defende o governo e eu ouvi quem é a oposição, olha que bacana. Aí eu posso tirar minhas próprias conclusões do que eu quero. E o próximo livro eu quero falar sobre esse cara, porque tem muita gente que tem preconceito com esse livro, talvez pelo nome. O livro chama Seja Foda, do Caio Carneiro. E eu acho que é o único livro brasileiro que eu pus aqui nos meus livros, né? E o Caio Carneiro... Os outros você leu em inglês? Não, ele é um livro são em português, mas são traduzidos. Tô brincando. O Caio Carneiro, ele escreveu esse livro. E o Caio Carneiro, eu acho ele uma referência, porque ele fala sobre se exercitar todos os dias. Ele se exercita todos os dias. O cara foi para uma maratona, um Ironman. Ele correu um Ironman. É muito interessante, se segue lá, tá lá no Instagram. Mas ele fala nesse livro sobre como você obter sucesso naquilo que você quer. Então, quando você... todos esses livros que eu falei aqui, se você vai lendo a história da humanidade, você vai lendo como montar uma empresa, como que há dificuldades de imposto, de funcionário, pessoas traição, compra de produto, negócios. E aí você chega no Caio Carneiro e ele fala pra você uma frase interessantíssima que eu peguei pra mim, eu coloquei e deixei notado lá uns dias em cima da minha mesa. Ninguém tá nem aí para os seus problemas. É você que tem que resolver. Não adianta você terceirizar seus problemas e colocar a culpa nos outros pelas coisas que você não faz. Ninguém cresce por você. Cara, isso é papo de coach, né? Mas é o seguinte, se a gente não pegar e ler um livro, ninguém vai ler. Ninguém vai ler esse livro. E aí ele fala sobre isso. Ele fala, eu tô com dificuldade na minha vida porque eu não consigo... Ninguém tá nem pra você. É problema seu. É problema seu isso aí. Minha empresa tá quebrando. Cara... Problema seu, ela vai quebrar. Resolve esse problema. Vitimismo vai levar. E ele vai falando sobre isso. Ele vai falando sobre procrastinação. Cara, o maior problema da procrastinação é você deixar para depois o que é inadiável. É um exemplo fácil que usa. Você tem que lavar essa louça. Usamos essas 2 canecas aqui. Pode sim. Nós temos que lavar essas canecas ao terminar. Mas eu vou colocar ela em cima da pia e vou deixar. Depois eu vou tomar um café, vou jantar. Aquilo vai acumulando. E os problemas são assim. Chega um momento que você diz, cara, como que eu vou resolver esse problema desse tamanho? E ninguém tá nem aí para isso. Exatamente. E durante o livro, ele fala sobre isso. Sobre você resolver os seus problemas, sobre você levantar cedo, sobre você ter a capacidade de decidir o que você quer para sua vida.
Ele não é aquele livro que Seja fala foda. Você, eu quero ser campeão e eu vou ser campeão. Não existe isso, fórmula do sucesso. Não. A fórmula do sucesso é você trabalhar. Existe uma coisa bem interessante que eu ouvi essa semana, que é assim, como que eu sei se eu vou ser um milionário? Ele fala, cara, existe uma pergunta que você tem que fazer em você. O que você pensa que vai fazer quando você for milionário? Se você estiver pensando em deitar no sofá e colocar as pernas para cima, você não vai ser um milionário. Porque geralmente bilionários trabalham todos os dias até tarde. Muito bem. Então assim, não quer dizer que eu tenho que acordar às 5 horas da manhã. No livro ele fala sobre isso. Não, se você rende depois das 8 até as 7 da noite... O que faz diferença na hora que você acorda, e sim o que você faz depois que você acorda. O que você produz durante o dia. Então assim, é um livro extraordinário que eu indico para muitas pessoas, para tudo que... Se você está tendo dificuldade com procrastinação, com foco, ele é um livro que ele te dá exemplo sobre isso. E ele decidiu um dia, falou assim, cara, eu preciso deixar de ser sedentário, eu vou começar a me exercitar e vou me exercitar todos os dias. Mas para isso eu preciso começar. E eu vou começar agora. Porque a sua segunda é hoje. No próximo mês eu começo, agora. O próximo mês é hoje. Porque se você falar assim, não, cara, eu vou treinar... Segunda-feira, hoje é terça-feira, hoje é segunda-feira. Eu vou treinar, na próxima segunda eu começo. Cara, começa amanhã, o que impede você de começar amanhã? É isso aí. Então, minha última dica de livro Seja Foda, do Caio Carneiro, um livro espetacular que eu indico para qualquer pessoa. Vamos lá, O Príncipe e Dom Casmurro, 2 clássicos que eu trouxe aqui para vocês. Transformando Suor em Ouro, como que o esporte ajuda, até o próprio Caio Carneiro fala isso no último livro que você citou, e como que o esporte, a atividade física ajuda no seu desempenho empresarial e de negócios. A visão de negócios, de procedimentos, a importância do Jornal Nacional, dos 2 livros, a comemoração dos 40 anos e como você faz uma logística, fazendo uma cobertura no jato diariamente, e O Capital, que é uma crítica que se faz na ciência política, que pode contrapor a pontos que talvez você tenha viés confirmatório. Então, são sugestões de livro que eu trouxe aqui para vocês aqui do podcast. Eu trouxe Sapiens, eu trouxe a marca da vitória, a história da Nike. Comece pelo porquê, Essencialismo e Seja Foda, do Caio Carneiro. Um livro... Eu acredito que esses livros aqui são essenciais para qualquer pessoa. Show de bola. Eu acho que se você ler os 10 livros, você consegue ter Seu desempenho vai melhorar. Seu desempenho vai melhorar, sua argumentação vai melhorar, sua escrita vai melhorar, sua fala vai melhorar. Aí você deve estar ouvindo isso agora e falar, mas o Ivan fala que a fala vai melhorar. Olha como esse cara fala. Eu acabei de falar da palavrinha que eu não conhecia. Então, para você ver, a leitura, ela só tem a enriquecer e é um hábito muito saudável. Ricardo, chegando ao fim de mais um podcast, deixa eu falar hoje, né? Você que está ouvindo a gente, está vendo aqui no YouTube, se inscreve no canal. Curte, aciona o sininho, manda para seu amigo. Pega essa grupo do WhatsApp lá, que tem várias coisas que não servem para nada. Pega, compartilha o link lá naquele grupo e deixa lá. Estamos no Instagram, como Pode Sim Podcast. Estamos no Facebook, Pode Sim Podcast. Estamos no Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor. Você vai achar em nós em tudo quanto é lugar. Tudo que é lugar. E tudo isso da melhor forma, de graça. Um abraço para você. Um abraço, meu querido. Um abraço. Até a próxima. Sou o Ricardo Neves. Ivan de Souza. É bom que a gente fica conversando aqui, aí vai subir no tomzinho, igual o Jornal Nacional.